Olá, vamos seguir essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje eu vou ver a pergunta 141, a mensagem 141, nesse olhar que eu estou fazendo, sobre reflexões científicas sobre a reencarnação. Vou pegar várias reflexões do trabalho do André Luiz, de Missionário da Luz, ele falando da reencarnação do Sigismundo, que eu já comecei a falar no início, lá atrás, uns 2 capítulos atrás, mas eu vou falar agora, e eu vou pegar, como eu não queria, esse assunto é tão importante, porque o desencarne que o André Luiz descreve no livro Obreiros da Vida Eterna, abre um leque de grande entendimento sobre o desencarne, numa visão que ainda o mundo científico não conhece. Mas sobre reencarnação, o André também abre nesse livro umas informações que o mundo acadêmico vai precisar conhecer. Então eu fiquei impressionado, eu digo, eu vou falar, mas eu digo, nessa parte da reencarnação do Sigismundo, essa parte científica, eu vou deixar o André falar. Eu vou pegar do livro do André. Olha aqui, o livro é Missionário da Luz. O meu é capa mais antiga, mas tem capas mais modernas, que é da Federação Espírita, que é do psicografia do Chico Xavier. Eu peguei isto e vou aconselho, o capítulo é grande, lógico que eu não vou ler pedaços dele, mas para as nossas reflexões, para você poder ter uma ideia, leia depois o livro, e esse capítulo que é imenso, mas olha o que é que ele vai dizer nessa primeira reflexão, que está assentado no livro Missionário da Luz, por essa edição, que eu estou aqui, a 10ª edição, ele está entre a páginas 225 e 228. Olha como é que ele vai descrever. Lembra que eu falei em capítulo anterior que o André vai fazer a reencarnação, o Sigismundo já estava lá sentado na cadeira, 8 dias que estava ligado com a mãe, ligado com o óvulo da mãe, já tinha ligação magnética lá com o óvulo da mãe, e agora começar o processo da reencarnação, já ia começar. E a quantidade de amigos que estava do Sigismundo lá, centenas de amigos, que tinham enfeitado a Casa de flores naturalmente, que no estado, na 4ª dimensão, as pessoas não estavam vendo mas estava enfeitado, tinha centenas de amigos, e tinha muitos técnicos, e tinha o Herculano, que era o mentor espiritual, e o Alexandre, que vai comandar isso, que é o orientador do André, que é o espírito mais evoluído do grupo, que vai orientar isso tudo. Aí ele começa dizendo assim: nosso irmão reencarnante apresenta-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia antes de nós, ou seja, ele tinha um corpo perispiritual lá, ele vai se apresentar desse mesmo jeito? O André pergunta. Já que as suas instruções baseiam-se na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como a mesma expressão que o caracterizava em nossa esfera? A pergunta que o André faz é muito interessante. Ele está dizendo se vai reencarnar com essa mesma. E o Alexandre responde ao André. Ele diz: raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou, mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura do nosso amigo Sigismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a este fator
adicione, aí que o mundo acadêmico não conhece, a esse fator primordial, a influências dos modos mentais de Raquel. Olha o que ele está dizendo, influência dos modos mentais de Raquel, a mãe dele, a atuação do próprio interessado, que ele vai ter influência sobre isso, o concurso dos espíritos construtores, que vão trabalhar ali com ele, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente, o reencarnante, nos meses de formação do novo corpo, poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico, que ele possuirá por algum tempo, como dádiva superior da autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e do espaço. Aí ele diz, alguns fisiologistas da crosta concordem em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecido de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Olha o que ele está dizendo logo no início, mas ele ainda vai continuar, que esse capítulo eu escolhi maior já de propósito, o maior, os outros vão ser menorzinhos, mas esse é o maior, que é o que ele está iniciando. Mas a informação que ele está dizendo é imensa. Olha o que ele disse para o camarada ali naquele momento. Segismundo terá, então, insistir, o André dizendo, uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, no nosso conhecimento. Ele disse, vai ter uma forma imprecisa do nosso conhecimento. Ao instrutor esclareceu, se estivéssemos diretamente, ele disse, se ele estivesse diretamente ligado ao caso, que ele está vindo só para orientar o André, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir. Nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Sigismundo estão todos ali presentes, porém, nas esferas mais altas, guarda o programa traçado para o bem reencarnante. O programa traçado para o bem reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Sigismundo e o nosso irmão Herculano, que era o mentor espiritual do Sigismundo, estão de posse de informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educadário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Ele está dizendo que tem toda uma programação que ele deve obedecer. Não quer dizer que vai obedecer, mas tem todo um trabalho. Ele diz, nesse ponto, o mentor generoso fez um ligeiro intervalo e continuou em seguida. Olha o que ele diz. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação significa sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos,
circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Olha a informação que ele está dizendo. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Sigismundo está devidamente traçado, levando em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica, o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola, que é a terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é da inquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de que submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Ele vai renunciar a isso tudo. Não poderíamos, porém, indaguei. É destino fixado? Ele perguntou, o André perguntou, então é destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não incida, André, no erro de muita gente. Isso implica a obrigatoriedade da conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas, mas semelhantes imperativos não suprime em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixa a cota aproximadamente de valores eternos que o reencarnante é susceptível de adquirir da existência transitória. E o espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciando dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação e como quem seria necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivo fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Ele diz essa lição, eu li, porque olha quantas informações ele está trazendo. Tem os traçados, que às vezes vai precisar percorrer, mas tem as possibilidades de crescer ou não crescer, depender do esforço de cada um. Não vai faltar espíritos amigos incentivando, mas às vezes o espírito, às vezes na sua rebeldia, porque estamos num planeta de prova e expiação, é fácil isso acontecer, às vezes ele retarda o seu desenvolvimento espiritual. Essa primeira parte que o Alexandre vai falar para o André, são muitas informações que ainda o mundo acadêmico não parou para ver, mas vai parar, como outras que eu vou dar aqui numa sequência. Fique atento, porque as lições são imensas nessa reencarnação de Sigismundo. Até o próximo encontro. Um abraço bem forte para você.